Saudação especial novamente, outra vez aqui o livro Eventos Finais, aqui nessa edição, página 101. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro com seu poder operador de milagres. Ele pretenderá personificar os anjos de luz e personificar a Jesus Cristo. Se as pessoas são tão facilmente confundidas agora, como resistirão quando Satanás personificar a Cristo e operar milagres? Quem ficará inabalado diante de suas deturpações afirma ser Jesus quando é apenas Satanás imitando a pessoa de Cristo e operando aparentemente as obras do próprio Cristo? Satanás sairá a campo e personificará a Cristo. Ele irá distorcer, deturpar e perverter tudo a seu alcance. Um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás vindo como Cristo e operando com todo o engano da injustiça nos que participam de sociedades secretas. Então veja aqui que nesses textos dizendo de uma forma bem clara e fácil da gente perceber que num futuro bem próximo, Satanás, o inimigo de Deus, vai vir na aparência de Cristo, aparência física mesmo, operando milagres, fazendo coisas realmente sobrenaturais, aparecendo supostamente em vários lugares, e muitos infelizmente vão se deixar enganar por isso, porque as pessoas muitas vezes se impressionam muito com a questão de milagres. Sabemos que Deus, o Deus eterno verdadeiro, tem sim o poder de fazer milagres, mas Satanás também tem a habilidade de falsificar. E muitos já se impressionam muito com isso, e vindo alguém na aparência de Cristo, uma aparência gloriosa, sobrenatural, e fazendo isso, o engano realmente é muito grande, e pessoas que já são enganadas por coisas menores, com isso então vão ser enganadas com mais facilidade ainda. Agora veja só o que diz aqui nesse livro. O nome dele é Enganado pela Nova Era, é do irmão Will Barron. Ele foi do movimento Nova Era, se tornou um cristão da Nova Era e escreveu aqui uma coisa bem interessante que tem a ver com esse texto que foi lido aqui. Aqui nessa edição, página 122, diz assim: enquanto Copeland pregava, algo que ele disse me chamou a atenção de repente. Senti um calafrio na espinha e involuntariamente deslizei para a ponta do assento a fim de concentrar-me em suas palavras. Ouvi-o descrever o modo como havia tido recentemente uma visão de Deus. Ouvi Copeland dizer que Deus lhe havia informado que Jesus começaria a aparecer em breve, em forma física, nas igrejas. Jesus, talvez acompanhado por seus anjos, seria visto caminhando pelos corredores e depois desaparecer. Isso aconteceria em diversas igrejas com frequência cada vez maior. Aquela declaração soou como dinamite em meus ouvidos. Que maravilha, pensei. Isso é interessante. Muriel havia predito exatamente a mesma coisa. Pouco tempo antes, ela nos havia dito no Caminho Iluminado que podíamos esperar uma aparição de Jesus durante nossa reunião religiosa. Com efeito, lembrei-me de que Muriel também havia feito uma predição semelhante 4 anos antes. Naquela ocasião, a predição dizia respeito aos guias da hierarquia. A hierarquia havia informado a Muriel que certos guias superiores, como São Germano, Cutirrume ou de Halku, se materializariam em forma física e seriam vistos no caminho iluminado, talvez sentados em silêncio por alguns minutos entre nós durante o culto metafísico de domingo pela manhã. A aparição dos guias seria parte da exteriorização da hierarquia. Este é supostamente um processo no qual os membros da hierarquia aparecem no mundo em forma física visual para promover os ensinos da nova era de modo mais dinâmico que antes. Enquanto me encontrava sentado assistindo à convenção, concluí que Muriel estava certa em sua avaliação a respeito de Kenneth Copeland, como pregador inspirado pelo guia Jesus. Parecia que ele por fim estava expressando algumas ideias da nova era. Lembrei-me de que, num programa de rádio, Ken Copeland alegava ser possível receber conhecimento por revelação, diretamente de Deus através do poder do Espírito Santo. Parecia mesmo que ele havia recebido conhecimento especial. Comecei a ficar animado. Talvez a hierarquia estivesse trabalhando por intermédio de alguns evangelistas cristãos, assim como Muriel afirmara. Sentindo-me bem mais receptivo para com os crentes cristãos,
perguntei-me se outros pregadores estariam sendo diretamente influenciados pela hierarquia, embora inconscientes quanto à origem de sua inspiração. Ao término do programa, deixei o auditório e fui para casa pela rodovia, enquanto a letra e a música do cântico final vibravam em minha mente. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então veja aqui que ele está falando de um líder evangélico, tem uma igreja grande, né? Inclusive ele foi um dos representantes protestantes que foram se encontrar aí com o Papa alguns anos atrás, é o Kenneth Copeland, igreja da linha da prosperidade, né, bastante rica, e aqui ele fala a respeito de uma pregação, um culto que ele assistiu desse líder, e veja ali o que ele falou. Ele disse que no futuro próximo Jesus apareceria em forma física, andando por algumas igrejas. Então fica uma coisa aqui que chamou a atenção, justamente que já parece que alguns líderes, talvez não sei ou percebendo ou não, já estão sendo meio que usados, líderes evangélicos, cristãos, meio que para preparar a mente das pessoas para receber esse engano. Porque não é dessa forma que Cristo vai aparecer. Ele não vai aparecer em forma física, em alguma igreja, em um lugar, em outro. Não. Quando se fala da volta de Cristo, é nas nuvens do céu, com poder e muita glória, acompanhado dos seus anjos, ele não pisa nessa terra. Sabe? Então, qualquer outra forma que é apresentada acaba sendo uma forma de engano. O próprio Cristo alertou, se fosse dito que eis ali o Cristo, está em tal lugar, em outro, que a gente não deveria acreditar. Sabe? Então é algo para a gente realmente pensar bastante, porque infelizmente o maligno ele tem aí habilidades, e capacidade de influência de mexer até com a mente de líderes cristãos. Às vezes por um mau entendimento da Bíblia ou simplesmente por querer ele prender os membros dentro da sua igreja por algum interesse financeiro, enfim, acaba ensinando aí coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus e que vão ter um resultado bastante complicado no futuro, porque simplesmente está induzindo aí as pessoas a acreditarem no engano de Satanás. E quem estiver assistindo esse vídeo pode pensar, não, mas tudo que você está lendo aí é coisa de adventista. Ellen White, aqui o escritor desse livro, Enganado pela Nova Era, é o Will Barron, hoje ele é adventista também. Antes não, mas depois se converteu. Então é natural pensar dessa forma. Não, mas isso é coisa de adventista. Não precisa acreditar no que está sendo falado aqui. O que precisa é conhecer, é saber dessa informação. Para que quando acontecer, pelo menos aí o risco de ser enganado venha a ser menor e venha lembrar. Porque quando acontecer, se a pessoa tem essa informação aqui, ela vai ter a condição de lembrar que foi dito, e aí ela escolhe, decide se quer ser enganado ou não.